Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E estou aqui hoje com um vídeo dos mais polêmicos possíveis. O tema, ele é um tema tratado por grandes teólogos como um texto difícil, provavelmente o mais difícil do Novo Testamento, e ao lado de 1 Samuel 28, que nós já gravamos um vídeo, são os dois textos mais polêmicos, cada um na sua proporção. Nós vamos falar sobre o texto famoso do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler do 13 ao 19. O tema deste vídeo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fui mexer, mas eu creio que é importante tratarmos os textos da palavra do Senhor e deixar todos, naturalmente, à vontade para fazer as suas próprias conclusões. Então diz assim o texto, nos escreve Mateus, o apóstolo do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, versículo 18, que é o grande polêmico, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Estou usando aqui a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Fiel aos textos originais, dos textos receptos. Cesareia de Filipe, uma cidade que Filipe, o tetrarca, ele construiu em honra do imperador César Augusto, que tinha morrido em 14 depois de Cristo. A cidade estava situada perto das cascatas do rio Jordão e perto de um gigantesco muro de rocha de cerca de 60 metros de altura e 150 metros de largura, que é a parte sul do Monte Hermon. Tipo a Serra de Agudos, né, que começa em Botucatu e vai até Marília, né? É mais ou menos algo assim. Na base do muro de rocha pode ser encontrada à sua esquerda um dos afluentes que alimenta o Rio Jordão. Foi aqui onde Jesus falou com Pedro: Tu és Pedro. O texto é o mais controverso e polêmico da Escritura Sagrada. E por razões óbvias. Para os teólogos católicos, ensinam que Pedro é a rocha onde a igreja está sendo edificada e que esse poder é sempre transferido para os seus legítimos sucessores, que são os papas. Para os teólogos protestantes ou evangélicos, isso é uma heresia, pois Pedro nunca foi papa e ele é um pedacinho de rocha e não a rocha. Quem está com a interpretação correta? Naturalmente que, para compreendermos esse versículo e acharmos a interpretação mais correta, temos que encontrar respostas para 5 perguntas. Na verdade, então, assim, eu vou dar bastante elementos para que tanto os evangélicos como católicos, como pessoas que não têm nenhuma religião, possam fazer as suas conclusões. Nós vamos colocar, claro que eu vou dar a minha, mas eu vou trazer bastante. Então, assim, peço que vocês, se forem opinar, ouçam o vídeo completo. Ele não vai ser curto porque eu não vou simplificar, porque a gente poderia omitir informações que eu entendo que são profundamente importantes para que vocês entendam, porque a gente já viu pessoas em 3 minutos resumir, e não é bem assim, vocês vão ver ao longo desta mensagem. Então nós vamos responder 5 perguntas e depois uma sexta. A primeira pergunta: o que diz o original grego? Primeiro ponto a ser visto. Segundo, o que realmente Jesus disse e que possa ser comprovado pelo Novo Testamento? Terceiro, o que Jesus não disse e não há como provar o contrário pelo Novo Testamento? E quarta, como a igreja primitiva e os demais apóstolos entenderam as palavras do Senhor Jesus? Afinal de contas, eles que conviveram com ele.
Quinto, Pedro morreu crucificado de ponta cabeça no ano 67, quando ele tinha 75 anos de idade. Se ele foi papa, quem ficou em seu lugar? Sexto, e essa sexta aqui, ela não tem diretamente a ver com isso, mas ela faz parte de um dilema que tem sido perguntado e nós vamos apresentar aqui. Há algum texto no Novo Testamento que destrói o argumento, tanto dos católicos, de haver sucessores de Pedro, e ao mesmo tempo destrói o argumento dos evangélicos de existirem hoje apóstolos iguais ou como os 12 apóstolos de Jesus? Então, essas perguntas que nós vamos responder ao longo deste vídeo. A primeira pergunta diz: o que diz o original grego? A primeira coisa que nós temos que partir é do original. O que diz o original grego? Então vamos lá. Jesus, eu te digo, a palavra lego quer dizer, falar, afirmar, comandar, nomear, chamar pelo nome. Pedro é Petros em grego, uma rocha ou uma pedra, um fragmento de pedra, isto é, uma pedrinha. Esta, toutei, esta, aquela, esta é um pronome demonstrativo que localiza os seres em relação ao emissor da fala, no caso aqui Jesus, e essa seria em relação ao destinatário da fala, Pedro. Pedra é Petra, cordilheira de pedra, rocha, penhasco, uma grande rocha que não pode ser removida. Jesus fez um jogo de palavras no original entre Pedro, uma pedrinha em aramaico, Kéfas, e Cefas em português, e Petra, uma rocha que não se pode remover, uma cordilheira de pedra. Os teólogos católicos afirmam que Pedro é a rocha com base em vários dicionários famosos. Então vamos lá. Os teólogos católicos, então, eles afirmam que Pedro é a rocha com base no dicionário. A concordância Strong, que se falar, né? James Strong é um dos principais dicionários de grego. Ele coloca Petros, né? Pedro, uma rocha ou uma pedra, um dos 12 discípulos. Também com base em Friberg, Analytical Greek Lexicon, quer dizer, o grego analítico. Petros, Pedro, nome próprio masculino dado como um título descritivo para Simão, um dos apóstolos, Marcos 3,16. O significado do nome, a pedra, é provavelmente o equivalente grego a uma palavra aramaica transliterada como Kéfas, João 1,42. Também com base em Thayer, ou no Greek Lexicon of New Testament, o léxico do grego do Novo Testamento. Ele traduz Petros como um nome próprio apelativo, o que significa uma pedra, uma rocha, um rochedo. Então, se nós vemos aqui, até aqui, esses dicionários, eles concordam com os teólogos católicos, falando que Pedro é uma rocha. Os teólogos evangélicos afirmam que Pedro é uma pedrinha, com base nos dicionários Liddell Scott, é o inglês concorrente do Strong, né? É um dicionário muito popular nos cursos de teologia da língua inglesa. Ele diz Petros, um pedaço de rocha, uma pedra, um pedaço de pedra. Também o Novo Testamento grego de William Carey Taylor, que ele diz Petros, nome próprio do Novo Testamento, mas na Septuaginta, pedra ou pedrinha, na Septuaginta. Na versão grega do Antigo Testamento, de Áquila, temos Petros em Êxodo 4,25, acerca da pedrinha com que Zípora circuncidou o filho de Moisés. Também com base o terceiro dicionário que eles usam, chave linguística do Novo Testamento grego, de Phoenix Riniker e Cleon Rogers, que diz Petro, rocha, um pequeno deslocamento do maciço rochoso. Também quarto com o dicionário Vini, de W.E. Vini, Merrill F. Unger, William White Jr. Petros, o termo Petros representa o nome próprio de Pedro e denota pedaço de pedra, pedra lascada, ou pedregulho, em contraste com o termo pedra, petra, massa de rocha. E também, ainda um quinto dicionário, né? Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de Colin Brown, que diz Petros, também atestado desde os tempos mais antigos, significa um pedaço de rocha quebrada, né? Uma pedra. Não se pode, no entanto, manter uma distinção rigorosa entre os sentidos. Petros pode significar rocha e petra, pedra, pedaço de grande rocha, rochedo ou penhasco. Então, na conclusão, o termo grego Petros tanto pode ser traduzido como rocha, como querem os católicos, tanto como pode ser traduzido como pedrinha, como querem os evangélicos. Então, veja bem, o jogo está 1-1. Aí, independentemente de ter 5 dicionários utilizados pelos evangélicos contra 3 católicos, não importa, eles estão, mesmo que fosse 5-1. São dicionários conceituados de língua inglesa,
e que traduzem essas palavras com muita, vamos dizer assim, com muita fidelidade. Portanto, como o grego é uma língua muito diferente da nossa, o termo permite que seja traduzido. Então nós temos um empate, está 1-1. E se fosse um jogo de futebol, a gente teria que chamar o VAR para decidir aí a questão. A situação está empatada. Então a gente tem que partir para as outras perguntas, que pelo original tanto pode ser rocha, como querem os católicos, como pedrinha, como querem os evangélicos. Está 1-1 o jogo, então nós temos que seguir em frente. Vamos lá. O que realmente Jesus disse e pode ser comprovado pelo Novo Testamento? É importante saber que em aramaico não há gênero, mas em grego sim. Por isso a palavra Petra, que é o equivalente a Kefas, Cefas, ela foi masculinizada para dar nome a um homem, o que deu origem a Petros e por fim a Pedro em português. Mas o significado do nome evidentemente permaneceu o mesmo, rocha ou pedrinha. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta Petra, essa pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vamos aqui entrar na questão da igreja, portas do inferno prevalecerão, porque já vai ficar grande só de estudar essa parte aqui. Também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fundamento aqui é o jogo de palavras entre Petros, que e Petra, né? Que Jesus faz, o Pedro e pedra. No Evangelho de João 1,42, é o único texto do Novo Testamento onde Petros é o empregado no sentido normal. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A ressonância entre as palavras Petros e Petra torna imediatamente evidente que Pedro é uma espécie de homem-rocha, sobre qual Jesus começará a edificar a igreja. Mas em que sentido, porém, Pedro é rocha? Resposta. Essa frase ela é registrada somente por Mateus. Os demais evangelistas nada registraram sobre Pedro ser o homem-rocha. O termo Petros, ele não oferece fundamento algum para pensar que Jesus lhe deu este nome em virtude do seu caráter estável, porque Pedro tinha vacilação quando estava sob pressão. Mas empresta certa ironia ao nome. Se você estudar Mateus 26, do 30 ao 35, 2, 57 e 75, Lucas 22, 31, Gálatas 2, 11. Então, não poderia ser com relação ao caráter, porque Pedro estava, ele negou a Cristo 3 vezes. Então, não podemos considerar isso. Por isso, o verdadeiro sentido de Pedro ser a rocha, e que pode ser provado pelo Novo Testamento. Primeiro, Pedro foi o primeiro membro da igreja propriamente dita. Então, o primeiro cristão foi o apóstolo Pedro. Pois foi o primeiro a confessar Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós vimos no versículo 16, respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então começa por aí, o sentido que talvez a maioria não prestou atenção. E Jesus lhe diz a Pedro, que foi o Pai que revelou a ele. No versículo 17 ele diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Segundo, Pedro foi o primeiro a usar as chaves do reino para abrir a igreja, primeiramente para os gentios, as portas do reino de Deus. Em Atos 2,14 nós lemos: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Terceiro, Pedro foi o primeiro a usar as chaves do reino para abrir a igreja, primeiramente para os gentios. Então, embora o apóstolo Paulo tenha sido o apóstolo dos gentios, quem abriu as chaves primeiramente para os gentios, que somos nós, né, que não somos judeus, foi o apóstolo Pedro. Atos 10, 34, 36. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vamos lá. Quarto, Pedro exerceu a liderança da nomeação de Matias como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, está lá em Atos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, no versículo 21 e 22, É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então nós estamos vendo aqui que Pedro está sendo exatamente aquilo que Jesus disse que ele seria. Quinto, Pedro exerceu liderança na disciplina de Ananias e Safira.
Atos 5:3 nós lemos, mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do valor da terra? Então até aqui a gente vê e está podendo provar isso pelo Novo Testamento. É muito importante caminharmos dentro desse pensamento. Terceira pergunta. Uma vez, porém, como a igreja primitiva e os demais apóstolos entenderam as palavras do Senhor Jesus? Eu acho que agora esse é o mais importante. Ver como eles, porque depois da sequência, aí a coisa muda. Mas vamos ver isto. Como a igreja primitiva e os demais apóstolos entenderam as palavras do Senhor Jesus? Primeiro, uma vez, porém, que a igreja foi assim aberta e estabelecida, o papel de Pedro na fundação chegou essencialmente ao fim. Depois do seu aprisionamento em Atos 12:5, nós lemos lá, vou usar aqui a tradução da King James fiel, King James americana, a inglesa, né? Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia a oração sem cessar por ele a Deus. Então, como parte 2 aqui podemos dizer, Pedro começou a ocupar uma posição de menos destaque. Seu ministério foi confinado à missão judaica. Em Atos, Gálatas 2:8, nós lemos, ela foi escrita no ano 49, então de 33 a 49. Esse período todo agora começa a declinar essa liderança. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Agora aqui é Paulo falando. Estou usando aqui Almeida Revista e Atualizada. Terceiro ponto. No primeiro grande concílio da igreja, registrado em Atos 15, ele foi feito entre 49 e 50 depois de Cristo, foi Tiago, o irmão do Senhor Jesus, quem presidiu e deu a palavra final, e não Pedro. Então nós já vemos que em Atos 15, quem exerce a liderança e dá a palavra final no primeiro concílio já não é o apóstolo Pedro, mas Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Em Atos 15, do 13, 14, 19, 20 e 22. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então a gente já está vendo aqui que vamos dizer assim, o pensamento moderno, ele não condiz com aquilo que estava acontecendo na igreja primitiva, que é registrado na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos, o próprio nome já diz. Como quarto ponto, nem em Atos dos Apóstolos e nem em nenhuma das epístolas dão o mínimo indício de uma primazia e jurisdição permanentes de Pedro, e muito menos de semelhante autoridade transmitida a possíveis sucessores. Paulo, inclusive, corrige Pedro publicamente, está lá em Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. A palavra resistir em grego é antisteme, que significa colocar-se contra, opor-se. Uma certa ironia à vacilação de Pedro, que era considerado coluna diante do partido judaico. Então, assim, nós vemos que o apóstolo Pedro, como todo ser humano, tinha os seus defeitos, e um deles era esse. O que acontece? Ele comia junto com os gentios. Quando chegavam aqueles que estavam com Tiago, lá em Jerusalém, né? O que ele fazia? Ele saía, ele deixava. Então, o próprio Barnabé, vendo isso, abandonou, todo com temor daquilo que poderia, da repreensão que poderia vir da parte de Tiago. E Paulo, então, corrige, Paulo, se você sendo judeu estava fazendo isso, como é que a gente vai ensinar os gentios? Então, realmente foi uma coisa muito complicada, né? O apóstolo Paulo, então, ao corrigir certas facções na igreja de Corinto, não coloca o nome de Pedro em primeiro lugar. Isso já, falando Gálatas 55 depois de Cristo. Em 1 Coríntios 1:12 ele diz, quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então veja bem, aqui ele coloca Paulo, Apolo e Cefas. Então já Pedro não está na primazia. Em 1 Coríntios 3:22,
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então, nós já estamos vendo que a visão dos apóstolos não era essa. O Pedro já não tinha essa primazia. Não que ele fosse desrespeitado, mas isso foi temporário, porque a igreja era necessária e o Pedro era o líder dos 12. Mas com o decorrer da igreja, vamos dizer assim, novos homens foram levantados como apóstolos, entre ele Paulo, que é de uma diferença, faz uma diferença muito grande na igreja primitiva, e também Tiago, que era meio-irmão de Jesus. Sexto, na igreja em Jerusalém, 3 apóstolos eram reputados como colunas. Aqui eu creio que resolve praticamente a questão. Dos apóstolos, 3 eram reputados como colunas. E vamos ver que Pedro não tinha primazia, mas sim Tiago, meio-irmão de Jesus, em 49 depois de Cristo. Paulo escreve assim em Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas em segundo, João em terceiro, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, eles ficariam com os judeus e eles iriam pregar a todas as outras nações. Então veja bem, as colunas da igreja na época já era tida quem? Tiago, Pedro e João. Então, Tiago, Pedro e João. Então, tudo isso já desmorona com o pensamento ocidental. Então essa interpretação ocidental ela não tem base no Novo Testamento. Uma certa ironia, a vacilação de Pedro, que era considerado coluna diante do partido judaico. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Gálatas 2:11. Então vamos para a quarta pergunta. O que Jesus não disse, e não há como provar o contrário pelo Novo Testamento. Jesus não disse que Pedro era a pedra que sustentaria a igreja. Isso não foi dito. Isso, veja bem, existe uma coisa em teologia que é a interpretação. Então, interpretação você pode ter a que você quiser. Agora, isso não é uma verdade, necessariamente. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que Jesus não disse que Pedro era a pedra que sustentaria a igreja. Os pais da igreja não eram de modo algum unânimes de que a rocha era Pedro. Agostinho sustentava que a rocha era o próprio Cristo, e Agostinho é um dos santos mais venerados no catolicismo, correto? Também podemos ver o seguinte. Vamos lá. É importante a gente estar acompanhando esse raciocínio justamente para que a gente possa depois, no final, você tirar a sua própria conclusão, correto? Claro que eu sempre deixo a minha opinião, mas a gente não pode, só com base em poucas coisas, fazer uma conclusão. Nesse caso, um tema desse precisa de mais. Jesus não disse nada sobre sucessores de Pedro. E não há um único versículo na Bíblia que possa ser usado para defender essa ideia de sucessores de Pedro. Não tem isso em lugar nenhum. Um outro ponto. Jesus não disse que Pedro seria o que mais edificaria a igreja, pois o apóstolo Paulo levantou muito mais igrejas do que Pedro e os demais apóstolos. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, já começa por aí. Como Pedro seria líder se a maior parte das igrejas foi levantada pelo apóstolo Paulo? Então já começa por aí. Um quarto ponto a ser visto. É importante observar que Paulo, que reconhece o apostolado de Pedro, como eu li em Gálatas 2:8, e que aparece nas suas cartas como o expoente-chave da autoridade apostólica, ele declara claramente em Gálatas 2:14 que a verdade do evangelho consta como norma obrigatória para todos os apóstolos, mesmo para Pedro. Portanto, não há primazia ou privilégios. Então vamos lá. Então assim, é importante isso que a gente estou expondo passo a passo para que você vá acompanhando o meu raciocínio e no final você tire a sua própria conclusão, correto? Então vamos lá. Não há nenhum outro... Muito bem. O que isso implica? Implica que se nós não temos sucessores na Bíblia, parte daí que são
pessoas, vamos dizer assim, interpretação, não é como eu li esse texto. Gálatas 2,14 ele lê: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui a gente vê que não tinha privilégio nenhum. Quinto, esta é verdade. É esta verdade, subentendida na confissão de que Jesus é o Cristo. Porque como o próprio Evangelho, esta confissão se baseia na revelação divina de Mateus 16, 16, 17, que ele diz, respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Usando aqui a tradução da Almeida Revista e Atualizada. E este ponto de vista concorda, em geral, com os reformadores. Não há nenhum desejo de fundamentar sua igreja na pessoa de Pedro, e certamente não no ato subjetivo de fé de Pedro. Para eles, o alicerce de rocha sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja era a verdade eterna e imutável no conteúdo da confissão de Cristo, sobre Cristo. Quer dizer, na verdade, a pedra, se a pedra é um homem, então a igreja ela é frágil, correto? Especialmente de um homem como era Pedro. Efésios 2, 20, 22 diz. Aí, aqui eu creio que o apóstolo Paulo dá uma revelação, ele tem uma revelação profunda, e ele vai anular ainda mais isso, porque olha o que ele diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a pedra é Cristo. Agora, que Pedro foi pedra, no início ele foi mesmo. Ele foi o primeiro cristão, o primeiro a abrir as portas do Evangelho. Isso ninguém pode negar, não tem como negar uma coisa dessa. O Cristo eterno, a divindade de Cristo, sobre quem a igreja é fundamentada em todas as eras. E a igreja, para poder vencer o inferno, ela tem que ser fundamentada sobre o quê? Não um homem. Ela é fundamentada em quem? No Deus homem, em Jesus Cristo, na divindade de Cristo. A igreja alicerçada nesta rocha está coberta até hoje pela promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Coríntios 3,11, Paulo diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nenhum outro fundamento. Então você não pode colocar Pedro, Paulo, quem quer que seja, Edir Macedo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Sétimo, Jesus não disse que Pedro seria papa, que teria alguma primazia sobre os demais apóstolos, e nem que ele era infalível, pois Mateus 16, 18 tem sido a passagem crucial na interpretação das reivindicações à supremacia papal. Então Jesus nunca disse que era papa. Aliás, é só olhar em todo o Novo Testamento, você não vai encontrar esta palavra lá. Nem em tradução católica você vai achar. Então vamos lá. Primeiro, tanto que no Novo Testamento o apóstolo que foi o grande orientador das igrejas foi Paulo, que nos deixou 13 epístolas escritas. Então quem que orientou as igrejas? A revelação foi dada para um apóstolo que não fez parte do colégio do discipulado de Jesus. Foi o apóstolo Paulo. 13 epístolas para nós. Segundo, a orientação sobre a ceia do Senhor é de Paulo. Quem orientou sobre a ceia? A ceia, como ela é seguida? Foi Paulo. Terceiro, 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, falando sobre o arrebatamento da igreja, uma revelação de Jesus dada ao apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 1:1 ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a quinta pergunta. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça no ano 67 d.C., com 75 anos, de acordo com a tradição. Se ele foi papa, quem ficou em seu lugar? Aí nós vamos também entrar, agora nós temos que entrar na história. Se ele foi papa, vamos pegar a Bíblia e a história. Quem ficou no seu lugar? João 21:18 diz, Jesus falando para Pedro: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. A palavra estenderás, a frase, as tuas mãos, Jesus profetizou a morte de Pedro pela crucificação. O que aconteceu por ordem de Nero, o imperador carrasco e cruel. Por ele foi crucificado Pedro e anteriormente já tinha sido Paulo.
Veja bem, então nós vamos lá. Segundo a narrativa dos papas, aqui estou apenas contestando a questão do texto bíblico, correto? Pedro foi de 33 a 67, 33 Atos 2. São Lino foi de 67 a 76. Depois foi Santo Anacleto, de 76 a 88, São Clemente I, de 88 a 97, e Santo Evaristo, de 97 a 105. Então esses seriam os primeiros papas. Temos aqui um problema de autoridade maior. Por quê? O apóstolo João era vivo nesse tempo, pois ele morreu por volta do ano 103. Então, ele morreu quando, segundo a Igreja Católica, ele seria o Santo Evaristo seria o Papa. Só que João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse entre 85 e 98, correto? A igreja primitiva jamais aceitaria a autoridade de quem quer que seja acima da autoridade de um apóstolo que viveu e foi discípulo do próprio Cristo. Lembrem-se que na ordem das colunas que eram consideradas, eram Tiago, que a essa altura já estava morto, Pedro, que também já estava morto, foram todos assassinados, o terceiro era João, e João estava vivo. E todos esses, mesmo Lino, eles foram discípulos, ou discípulos de João, ou discípulos de João, ou discípulos de João. Portanto, jamais a igreja primitiva iria aceitar alguém ter mais autoridade do que o próprio apóstolo João. Não tem cabimento e não há como se provar o contrário. Não tem como. A maior autoridade era o apóstolo João, até porque quem escreve a carta, o Apocalipse, né, a mensagem às 7 igrejas, foi o apóstolo João. Então, assim, é um problema muito crucial. Há algum texto no Novo Testamento que destrói o argumento dos católicos de haver sucessor de Pedro e, ao mesmo tempo, destrói o argumento dos evangélicos de existirem hoje apóstolos como os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Porque tem muitos aí que estão acreditando que hoje existem apóstolos tais como os 12. A gente ainda vai ter a oportunidade de falar sobre apóstolos. Eu acredito sim, mas é uma outra situação, tá bom? Não como os 12. Não como os 12. Mas há algum texto na Bíblia? Porque a gente primeiramente precisa destruir as heresias e as más interpretações com base na Escritura. Claro que tem. Apocalipse 21:14, quem diz isso? O apóstolo João. Ele era vivo até aquele instante. O que ele escreve? Ele diz assim, 21:14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ponto final. 12 apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos? 12. Não tem sucessor e não tem sequência. 12 apóstolos o Cordeiro teve. Morreu Judas, se matou, o que aconteceu? Colocaram Matias no lugar e resolveu a questão. Então 12 apóstolos, morreu o assunto. Não tem sucessão e não tem novos apóstolos iguais a eles. Iguais a esses 12, só os 12. O último dos apóstolos a quem Jesus prometeu, lá em João 21, 24. E veja bem que Jesus já havia prometido que voltaria. Então jamais o próprio Jesus aceitaria a autoridade de alguém sobre o seu apóstolo, até porque ele prometeu. Olha o que ele promete. Vendo Pedro a este, disse Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica essas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então Jesus prometeu que voltaria para ele, foi quando trouxe a revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse, ele fala, revelação de Jesus Cristo, então Jesus veio. Então, até o ano 103, quem era a autoridade maior da igreja era a terceira coluna, era o apóstolo João, apóstolo de Jesus Cristo, fruto do seu discipulado. O apóstolo João é categórico e enfático, escrevendo para as igrejas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tem 12 apóstolos, nível 1, e ninguém mais entra na conta. É 12 apóstolos e ponto final. As interpretações, fiquem à vontade, mas Jesus Cristo nunca disse diferente. Não há sucessores, nem papas, nem patriarcas, nem novos apóstolos como os 12. Como os 12 apóstolos de Jesus Cristo, somente os 12 e mais ninguém. A Escritura não admite mais ninguém. Então esta é uma questão muito importante para a gente ver. Nunca houve na igreja de Jesus, enquanto era vivo o último dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Concluindo, a grande rocha é a divindade de Jesus Cristo, o primeiro dos 5 pilares dos fundamentos do Evangelho.
Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus significa ser Deus, ser a divindade. Os judeus apedrejaram Jesus por entender isso. Em João 10:33 ele disse: Responderam os judeus: Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a si mesmo, a ti mesmo. Jesus responde, né? Jesus responde aos judeus: Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? João 10:36. O apóstolo João afirma com convicção em 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pedro ensinou que Jesus é a pedra. Aí o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta no capítulo 2, dos versículos 4 a 5, e ele diz quem é a pedra. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. O próprio Pedro. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, né? Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo ensinou que Jesus é a pedra. Em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 4, ele escreve: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Petra, a mesma palavra utilizada por Mateus, que significa cordilheira de pedra, rocha, penhasco, uma grande rocha que não pode ser removida, né? O dicionário grego, o idioma grego, né? Ele permite todas essas interpretações. O que isso significa? A resposta: Cristo é a única fundação da igreja por ser Deus e porque a comprou a preço do seu sangue. Não dá para concorrer com Jesus Cristo. Não tem como concorrer. É Criador e ele pagou o preço da igreja na cruz do Calvário. Ressuscitou e Pedro descobriu isso. Correto? Pedro foi usado, ninguém pode tirar méritos desse homem. Ninguém pode rebaixar de maneira nenhuma. Ele foi o primeiro, ele abriu as chaves do reino para os judeus, as chaves do reino para os gentios. Ele durante muito tempo foi líder. Mas chega um momento em que agora Deus levanta outros homens que vão dar continuidade. Porque, diferentemente dos ocidentais, Jesus ele chamou 12 apóstolos. Depois ele chamou mais apóstolos, Barnabé, Paulo. A gente vai ter oportunidade de falar sobre apóstolos. E esses homens foram para completar a revelação do cânon do Novo Testamento, correto? E, claro, Jesus é a pedra. Pedro era apenas um dos construtores, conforme o apóstolo Paulo explicou, Efésios 2:20. Aliás, Paulo tem uma revelação que é coisa tremenda. É maravilha ver esse homem escrever, meu Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então a Escritura, ela te dá toda a revelação, correto? Então o que a gente quer dizer é o seguinte: a igreja de Cristo, ela está edificada sobre ele mesmo. Só assim as portas do inferno podem não prevalecer contra ela. Fundamento, a palavra temelios, fundamento, alicerce dos princípios, dos ensinamentos de Cristo, de uma construção, de uma cidade, de um muro. Esse fundamento está registrado em toda a Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, os profetas, e o Novo Testamento, os apóstolos, ainda que também tenha profetas no Novo Testamento. Nada mais pode ser acrescentado ou retirado, como faz os hereges modernos da palavra do Senhor. Nada pode ser acrescentado. O fundamento dos apóstolos e profetas está composto de querigma e do didaquei. O didaquei é a doutrina, está lá em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina, o didaquei, a doutrina é o conjunto dos mandamentos de Cristo. Ele revela a vontade de Deus, conforme Romanos 8, e apela para a obediência dos cristãos. O querigma é a proclamação. Está lá em 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra pregação aqui traduz a palavra grega keirigma. É a proclamação ou a pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Apela para a fé daqueles que ouvem
A fé vem pelo ouvir, e é o evangelho propriamente dito. Os 5 pilares do evangelho de Jesus Cristo são fundamentais. E eu diria aqui até o 6º, né? Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Segundo, Jesus Cristo se encarnou. Terceiro, Jesus Cristo morreu numa cruz. Quarto, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Quinto, Jesus Cristo é o Senhor. E põe um 6º ainda, Jesus Cristo voltará. Isto é, esses são fundamentos importantes do evangelho. Pedra angular traduz a palavra grega acronia. Acrogonia. Essa palavra, acrogoniaios, é aquela pedra que mantém unido o alicerce e que ao mesmo tempo sustenta as paredes, unindo-as ao alicerce. Porquanto, era essa a função da pedra de esquina. Era a pedra sobre a qual o edifício repousava. E Paulo escreve em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, de todas as formas, nós vamos compreender que é Jesus Cristo a pedra angular. Pedro abriu as portas do reino aos gentios, a gente já disse isso, né? Em Atos 10:42, respondendo Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Jesus estendeu o poder das chaves aos demais apóstolos e para toda a igreja. Depois do poder que ele deu a Pedro, ele deu para todos. Nós lemos lá em Mateus 18, 15 e 18, ele diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Versículo 17, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram um gentio e publicano. No versículo 18 ele completa, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, aí está. O mesmo poder é dado aos outros demais apóstolos e também à igreja toda. Quem usou as chaves para ganhar a cidade de Antioquia? Que foi a igreja perseguida. Não foram os medalhões. Nós vemos lá em Atos 11, 19 e 26. Desculpa ler esses textos grandes, mas é necessário também ler dentro de um conjunto para ver que não são versículos isolados. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da Antioquia, da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque, versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partindo Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja bem, as chaves aqui foram abertas por pessoas simples, discípulos do Senhor, discípulos. E Antioquia se tornou uma das igrejas mais fortes do levantamento de ministério. E ela não foi usada nenhum homem especial, de autoridade, de nada. Deus usou os discípulos, né? Que estavam ali, estavam honrando, né? Todo cristão, todo crente em Jesus Cristo, crente que eu sempre falo aqui, eu gosto sempre de dizer isso, crente aqui não é no sentido religioso, é aquele que crê. É aquele que crê. Todo crente em Jesus, todo discípulo de Jesus, tem o poder das chaves para pregar o evangelho a todos e abrir as portas do reino de Deus para que eles entrem e possam ser salvos. João 3,5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus é quem faz o crescimento da igreja. Atos 9:31 nós lemos. Eu vou ler o versículo Atos 2:47, depois Atos 9:31. Atos 2:47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em Atos 9:31, assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. O Império Romano ele destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos.
mas foi destruída em 4 de setembro de 476 d.C., pelos povos bárbaros. A maioria dos apóstolos de Cristo foram mortos, mas o Império Romano não conseguiu destruir a igreja. Os judeus perseguiram os cristãos, Jerusalém foi destruída no ano 70, mas a igreja ninguém conseguiu destruir. Milhões de cristãos foram mortos ao longo desses 2000 anos e estão sendo nos nossos dias, mas ninguém conseguiu destruir a igreja. Nem o diabo, nem a morte, nem os servos do diabo ao longo da história. A igreja de Jesus, ela não é uma denominação, ela é um organismo vivo. Eu vou ter oportunidade de falar sobre a igreja ainda com detalhes. São todos os cristãos que recebem Jesus como Senhor e vivem em obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que têm-o como cabeça. Nós vamos ter oportunidade de explicar isso para todos. Então, resumindo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós esperamos ter contribuído para o seu entendimento. Então deu para ver pela exposição. O meu posicionamento diante de tudo que foi exposto é exatamente esse. Que a pedra é Jesus Cristo. Agora, num sentido inicial, a pedra que sustenta a igreja é Jesus Cristo. Porque ele é Deus. E ele morreu pela igreja. Ele não passou isso para homem. Não tem como você ver na escritura sucessor. E o apóstolo João, ele matou tudo quando ele disse os 12 apóstolos do Cordeiro. Então só tem 12, não tem 13, 14, 15, 20, 100, é 12, 12 ponto final. Eu espero ter contribuído, que você tenha as suas próprias conclusões, eu vou respeitá-las, claro. Mas eu expus para você diante da história, aí temos que, né, e por isso que o vídeo ficou um pouco grande. Mas, se você gostou, deixa aí o seu gostei, o seu like, que isso nos ajuda muito, e ajuda muito mais se você ainda não fez, você se inscrever no meu canal e também acionar o sininho de notificações. E por favor, compartilhe com aquelas pessoas que gostam de esclarecimento e gostam de estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, ricamente abençoe toda a sua família. Muito obrigado. Em breve teremos novas mensagens gravadas para todos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.